Sejam bem-vindos às nossas aulas de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa 12ª aula em que temos trabalhado ainda sobre o nominativo, na nossa parte 8, em que nós ainda temos tratado sobre esse caso. Talvez você esteja pensando que talvez isso poderia ser sintetizado, talvez de uma forma menor. Mas o nosso propósito aqui, mais do que sintetizar, que também tem o seu propósito e a sua razão, é que nós tenhamos uma biblioteca em que você possa buscar dentro dos casos nominativos aquilo que você deseja achar especificamente. Nós queremos fazer essa biblioteca, no caso uma videoteca nesse sentido, mas para que você entenda porque nós estamos seguindo passo a passo, para que você tenha uma compreensão mais ampla aí da sintaxe do grego. Exatamente por essa razão, estamos aqui nos usos primários do nominativo, especificamente ainda sobre o predicativo nominativo. Sempre lembre, nominativo pode ser sujeito e predicativo do sujeito. Nós chamamos aí gramaticalmente de que quando ele é sujeito, ele é um nominativo sujeito. Quando ele é predicativo do sujeito, ele é predicativo nominativo. Mas é só para você se situar dentro desse aspecto. Nesta aula a gente vai tratar sobre algo bem interessante chamado a construção eis mais acusativo. Você aprendeu que o eis está relacionado a uma construção, né? uma preposição que significa mais ou menos aí para. É assim que nós aprendemos no grego intermediário. Mas o que nós vamos ver aqui são construções no grego em que o eis ele tem uma função de transformar aquilo que vem depois dele como acusativo, de transformar isso aqui em um predicativo nominativo, ou em português nós chamaríamos então de predicativo do sujeito. Ora, mas nós aprendemos que o acusativo, ele geralmente está relacionado ao objeto direto. Objeto direto. Mas justamente por essa razão é que nós estamos aqui trabalhando a sintaxe do grego para entender que nem sempre aquilo que nós aprendemos como sendo o padrão é o que necessariamente vai ser utilizado. Então, tendo deixado isso claro, vamos para a seguinte questão. Ocasionalmente, ou seja, essa construção aqui, ela é ocasionalmente achada em substituição do nominativo predicativo, no caso, no Novo Testamento. Ou seja, nós temos um acusativo, mas ela é utilizada como substituição a um nominativo. Então, embora ela esteja no acusativo, a construção esteja no acusativo, ela tem função como nominativo, porque ela vai trabalhar como predicativo do sujeito. Então, só para que você se situe aí também nesse sentido. É uma expressão de influência semítica, certo? Geralmente usada em citações do Antigo para o Novo Testamento e está relacionada às construções hebraicas com a letra Lamed. Lamed é uma letra do hebraico que é muito utilizada, especialmente porque ela tem relação a uma preposição, a preposição para também. Então, nesse sentido, quando se tem esse lamed como uma ideia de preposição, ela geralmente é traduzida no hebraico como para também. Então, quando se quer citar o Antigo Testamento para o Novo e tem um lamed como uma ideia de preposição, algumas vezes essa citação do Antigo para o Novo, ela é feita a partir do eis mais acusativo. A questão é que essa construção eis mais acusativo vai ter uma função de predicativo do sujeito, é o que a gente está apresentando aqui, certo? Então nós temos aqui sontai, tornando-se, no caso o verbo ser, roiduo, os dois. Lembra-se que aqui nós temos um nominativo, roiduo. Roi é o artigo no nominativo plural, masculino. Então, nós temos aqui os dois.
Eis, literalmente, é a nossa preposição que significaria para. Mas, perceba que nós temos sarca, que é a palavra carne, mas essa palavra está no acusativo. Ela está no acusativo. Você até percebe aqui, ó, mian. Mian é a palavra para o numeral 1. E esse alfa ni, especificamente esse ni aqui, ele está sendo, mostra para a gente que esse ni é uma ideia também de acusativo. Certo? Muito bem. O esontai é o verbo ser, portanto, ele é um verbo de ligação. Muito bem, só que a questão é que você sabe que o verbo de ligação, ele exatamente tem a função de ligar um sujeito com o predicativo do sujeito. No grego, o verbo de ligação, nós vamos ter um nominativo, vamos começar pelo verbo de ligação, que é melhor. Nós vamos ter um verbo de ligação, talvez aqui o eimi. E aí, esse verbo de ligação, ele vai ligar um nominativo e um outro nominativo. Que um será sujeito e o outro será predicativo do sujeito. Muito bem. Mas a questão é que aqui nós temos o nominativo, aqui, roiduo, os dois, e aqui nós temos um acusativo, sarca, mian, nominativo, acusativo. E nós temos aqui um verbo de ligação. Esse verbo de ligação deveria estar ligando um nominativo com o outro nominativo, como eu mostrei aqui, só que não é o caso. Ele está ligando um nominativo com um acusativo. Então isso nos faz estranhar essa questão. O que o autor quer dizer com isso? Ele tem um verbo de ligação, ele tem só um nominativo e o outro está no acusativo. É aí justamente que entra a construção eis mais acusativo, que é eis, sarca, mian. Carne está no acusativo e o mian está no acusativo também. Então, essa construção eis mais acusativo vai justamente ter a função do predicativo nominativo. Ele vai trabalhar como um nominativo, apesar de não ser um nominativo, apesar de ser um acusativo. Como falei, é uma citação do antigo para o novo, é uma construção semítica, e isso é muito comum no Novo Testamento. Às vezes a gente vai seguindo a gramática do grego depois de algum tempo, e aí a gente vai perceber uma construção um pouco estranha à gramática em si do grego, justamente porque os autores do Novo Testamento eram judeus, falavam hebraico, falavam aramaico, então eles tinham essa influência absurdamente semítica, e essa influência semítica era passada quando eles escreviam o que eles pensavam no grego. Por essa razão, nós temos essas construções assim, mais com uma formatação mais semítica, e que é o caso do eis mais acusativo, que nos lembra então do lamed aqui do hebraico, como eu já expliquei. Tudo isso para dizer que, tornando-se o esontai, que serão mais ou menos assim, o verbo ser, mas aqui foi traduzido como o verbo tornar, mas você entendeu? Então, tornando-se, verbo de ligação, os dois, sujeito, e uma só carne terá a função então de predicativo do sujeito. Espero que você tenha entendido. Tornando-se é o verbo de ligação. Ele liga um sujeito e um predicativo do sujeito. Os dois, uma só carne. Ou os dois tornando-se uma só carne, para a gente ficar com a ordem canônica do português. Enfim, o ponto é que esse predicativo do sujeito aqui, como nós já vemos em português, ele foi traduzido de uma construção
com eis mais acusativo, no caso aqui o substantivo e o seu adjetivo ou numeral. Enfim, o ponto é, a construção eis mais acusativo, ela está relacionada e será assim substituída, aliás, ela substituirá uma construção nominativa e estará obviamente assim ligada a um verbo de ligação, já que ela tem função de predicativo do sujeito. Se é predicativo do sujeito, será ligada a um verbo de ligação. Os verbos de ligação que nós temos em grego, alguns deles serão ginomai, que é o verbo tornar-se, o eimi, que é o verbo ser, eu sou, e o logizomai, que é um verbo interessante que a gente vai daqui a pouco analisar, que é considerar. Considerar, certo? A gente vai já falar mais sobre o logizomai, mas enfim, essa construção eis mais acusativo, ela é justamente trabalhada com verbos de ligação. Os verbos de ligação que vão ser trabalhados, então, ginomai, eimi e logizomai, aqui no Novo Testamento grego. Vamos para os exemplos então. Logizomai, ginomai, que seria o nosso primeiro exemplo aí. Ginomai, eu coloquei tornar-se, só para você se lembrar, mas literalmente com essa formatação, ginomai significa eu me torno. Você, só para dar uma lembrança aí no seu grego mais elementar, ginomai está numa formatação aqui passiva, só que eu me torno é uma formatação ativa, né? Está na voz ativa. Então você deve lembrar então que o ginomai se trata de um verbo, espero que você já tenha completado aí, um verbo que tem o sentido ativo, porém tem a forma passiva. Esse verbo é um verbo depoente. Se você não lembrava disso, é bom lembrar, porque são verbos muito comuns no Novo Testamento grego. Enfim, vamos para o exemplo. Holithos, a pedra, desculpe aqui. Hogenomenos eis kephalen gonias. Está lá em Atos 4:11. Então está falando da pedra e tal, ele vai falar e que se tornou a pedra angular. Holithos é uma construção no nominativo. Você está percebendo aqui pelo ômicron sigma e também pelo artigo na primeira pessoa, o artigo masculino singular. Holithos, nominativo. Hogenomenos completa completa essa formatação aqui do holithos, hogenomenos, certo? Seria que se tornou. Não quero e nem tenho tempo agora para explicar sobre por que esse hogenomenos significa que se tornou. Porque isso tem a ver com o verbo e especificamente o verbo no particípio. Mas a gente vai chegar lá, vai demorar alguns vídeos até a gente chegar lá, mas só para que você saiba que hogenomenos significa que se tornou. E aí aqui está a questão. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o que se tornou, ou mais especificamente o hogenomenos, ele tem função, meus queridos, hogenomenos aqui, de verbo de ligação. Verbo hogenomenos é um verbo de ligação. Beleza, como já sabemos, o verbo de ligação ele liga o sujeito com o predicativo do sujeito. Isso em português e também no grego. Só que no grego nós teremos um substantivo no nominativo e o outro no nominativo, sendo que um será INS, ou seja, será o sujeito, o nominativo sujeito, e o outro será NP,
nominativo predicativo. Beleza. Tendo explicado isso, a pedra que se tornou o verbo de ligação, olha aqui de novo a construção, eis-Kephalengonias. Eis-Kephalengonias significa a pedra angular. O Kephalengonias, a ideia de pedra aí, e Kephalen, né, angular, pedra de cabeça, mais ou menos essa ideia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essa pedra angular está no acusativo, está no acusativo. Eis mais acusativo, Kephalengonias, genômenos, verbo de ligação. Então, o Kephalengonias, se tem a função aí, tudo isso aqui, todo esse Kephalengonias, deixa eu colocar assim, eis-Kephalengonias, tudo isso aqui, todo o eis-Kephalengonias tem a função, então, de predicativo do sujeito. Beleza? A pedra que se tornou a pedra angular. O predicativo do sujeito é a pedra angular e o sujeito é a pedra. Vamos colocar aqui para deixar mais claro para a gente. A pedra e rolithos serão ambos o sujeito. E que se tornou a pedra angular, deixe-me colocá-la aqui na mesma cor para ficar mais interessante para a gente. A pedra angular, chamando aqui muito a sua atenção, será também o predicativo do sujeito. Sujeito, a pedra. A pedra angular, Kephalengonias, predicativo do sujeito. E o que se tornou, como nós já chamamos a sua atenção, será o verbo de ligação. Espero que vocês tenham entendido aí que quando nós temos a construção eis mais acusativo, ela terá então uma função de ser predicativa ou predicativo do sujeito, como a gente viu aí em ginomai. Pegando um outro exemplo aqui para a gente, com o verbo emi. Já trabalhei esse aqui, só para que a gente lembre, já que eu já também chamei a sua atenção dessa forma, eu quero fazer da mesma forma. Roiduo é nominativo e os dois também é nominativo. Aliás, no caso aqui, chamo já a sua atenção, eu já estou adiantando aqui. Roiduo, nominativo, e os dois aqui, que é o significado de roiduo. Eis-Sarkamian, como já apresentei para vocês, é aquela nossa amiga, aquela construção, eis-mian, né? Eis mais acusativo. O eis-Sarkamian significa uma só carne. Portanto, e nós temos aqui o que nós já definimos como sendo, vou colocá-lo assim, o verbo de ligação. Esson está aí, verbo emi, tornando-se verbo, no caso aqui, traduzido como o verbo de ligação. Traduzido como o tornando-se, mas isso aqui é o verbo de ligação. E aqui, o nominativo, apesar de eis-Sarkamian seja uma formação no acusativo, nós temos aqui, então, o predicativo do sujeito, ou em grego, o nominativo predicativo. E aqui nós teremos, então, o nominativo sujeito.
ou simplesmente em português, o sujeito. Ok? Espero que tenham entendido aí, só para a gente se situar. Agora a gente vai para mais uma frase, no caso Hebreus capítulo 1, versículo 5. Ego esomai auto eis patera, kai autos estai moi eis huion. Então, aqui nos é dito, né? Ego esomai auto eis teu patera, eu lhe serei pai. E aqui nós paramos a frase, kai autos estai moi eis huion, e ele me será filho. Então aqui nós temos exatamente a mesma construção, só para que você perceba aqui. Esomai, verbo de ligação. Aqui eu vou andar um pouco mais rápido, porque você já deve ter entendido. Esomai, vou usar as mesmas cores. Ego, esomai é o verbo de ligação. O ego está no nominativo, então ele será o sujeito. No caso aqui, porque nós temos, será para ele, eis patera. Então, se é eis patera, predicativo do sujeito. Eu serei para ele pai. Ou eu lhe serei pai. Aqui então nós temos um predicativo do sujeito. A mesma coisa, kai autos, autos está no nominativo. Estai é o nosso verbo de ligação. Ele será para mim, ou me será, eis huion, a nossa construção aqui. Então, kai autos estai eis huion, me será filho. Eu lhe serei pai. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Próxima frase, depois da vírgula aqui, kai autos, e ele, então nós temos aqui ele, me será, então será para mim, mas eu quero aqui o verbo de ligação, e o filho, predicativo do sujeito, eis huion, traduzido então como predicativo do sujeito, filho. Ok? Então espero que você tenha compreendido essa questão aí do eis mais acusativo. Nós temos sujeito, nós temos um verbo de ligação e temos um eis mais acusativo. Esse eis mais acusativo, então, uma expressão semítica, terá uma função de predicativo do sujeito. Lembra que eu falei sobre o logizomai? Desculpe, deixa eu voltar aqui. O logizomai, ele tem o significado, né, de logizomai é considerar, eu considero. Certo? Eu considero. E aí vamos lá. Epistelsen de Abraham to Theo kai elogizte, que é o logizomai aqui, só que obviamente conjugado, autor para ele, eis de Caiocine, justiça. Então, creu Abraão em Deus e foi considerado, o que ele fez, obviamente, né, a ele como, ou para, ou justiça, somente como nosso predicativo do sujeito, eis mais acusativo. Então, vamos lá. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, para. Só que o eis tem a função de para, mas ele está com o acusativo ligado a um verbo de ligação. A Almeida Revista Atualizada traduziu literalmente o eis. Já a Revista Corrigida traduziu creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça.
eu considero a tradução da corrigida mais apropriada, porque ela não precisou traduzir literalmente, e essa formatação dá mais um sentido de que o como justiça tem o sentido de predicativo do sujeito. Então, só para que a gente lembre aqui, epistelsen é o nosso verbo de ligação. Abraão, ou seja, Abraão creu em Deus. Desculpe, epistelsen não é o verbo de ligação, eu me confundi, certo? Eu quero dizer que elogiste é o verbo de ligação. E isso foi imputado a ele como justiça. Então, esse justiça aqui é o predicativo do sujeito. E o Abraão, no caso aí, né, o fato de ele ter crido tudo isso aqui, no caso, epistelsen de Abraão totheu, tudo isso seria o sujeito. E isso, ou seja, isso que ele fez foi considerado, imputado dessa forma como justiça. Só para que você perceba aqui, o texto segue Romanos 4:3, quando diz: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Estou pegando aqui a atualizada. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o nosso verbo, o verbo logizomai, logiste, e aqui logizetai, e aqui também logizetai. Que são os nossos verbos de ligação, o considerado, o imputado, ou seja, aquilo que foi considerado para ele como justiça. Aqui o nosso predicativo do sujeito. No caso aqui, logizetai, ou seja, não é considerado como graça, ou seja, como favor, mas como ofélima, como dívida, certo? E o logizetai aqui é considerado. Só para que você se situe aí no que a gente está falando, né? Mais uma vez aqui o elogiste, isso lhe foi imputado. E aqui o para justiça seria o predicativo do sujeito. Mas eu quero chamar a sua atenção especificamente para o versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída. Ou seja, atribuída. Aqui desculpe, eu coloquei aqui com essa cor. Atribuída é o nosso verbo de ligação. Como justiça, interessante, a mesma atualizada, no versículo 3, ela diz imputado para a justiça. No versículo 5, ela traduz atribuída como justiça. Às vezes as traduções fazem isso, né? Por alguma razão, ele não quis repetir a preposição para e aqui utilizou o como. Mas a construção é a mesma, porque nós temos o eis mais acusativo funcionando como predicativo do sujeito. Então, espero que você tenha considerado aí que quando você vir um eis mais acusativo ligado a um nominativo, então o nominativo será, no caso aqui, repistes, né, a fé, a sua fé, né, a fé dele, no caso será o sujeito, nominativo. O logizetai será o verbo de ligação e o eis de kaiosine terá a função aqui no caso de nominativo predicativo ou especificamente em português predicativo do sujeito.
Esse era o ponto da nossa aula, espero que você tenha compreendido aí. Qualquer coisa, como eu já disse, vai voltando, vê de novo, o importante é que você fixe esse conhecimento. Que Deus nos abençoe, até a próxima aula.